Amém? João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. Vamos juntos, irmãos, vamos ler todos juntos. Aleluia. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia. Aleluia. Irmãos, esse tema é muito maravilhoso. Esse tema nos remete ao Cristo, a promessa lá do Éden, quando o nosso Deus, Ele fez essa promessa para o homem pecador. O homem caiu no pecado, Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram, mas ali mesmo no Éden, o Senhor, Deus, Ele fez uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E no decorrer de toda a Bíblia, os livros no Pentateuco, livros históricos, poéticos, os profetas, todos, cada um foram também profetizando, falando sobre a vinda do Messias. E chega lá em Isaías, o profeta messiânico, aí ele diz: uma virgem vai conceber e vai dar à luz ao filho, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Aleluia. E quando Isaías teve essa revelação, ninguém nem imaginava o que ia acontecer. Mas Deus, Ele tem seus planos. Os planos de Deus, eles não são frustrados. Os planos de Deus se cumprem na íntegra. Tudo aquilo, todo o propósito do Senhor. E depois o profeta Isaías, ele teve uma revelação no capítulo 52 para 53, aí ele diz assim: olha, o meu servo, o servo do Senhor, quem seria ele? O Messias. O meu servo, ele vai operar com prudência, ele será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, porque o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que lhes não foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? Aí ficou a pergunta: quem foi? Quem acreditou na nossa pregação? E aqui, aqui se manifestou o braço do Senhor. Para quem foi manifestado esse braço? O braço forte, o braço poderoso, aquele braço que abriu o mar, que dividiu em duas partes e o povo passou a pés enxutos. Aqui se manifestou o braço do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi subindo como reinou perante ele, e como raiz de uma terra seca. Aleluia. Ele era como um raminho de Deus lá na terra. Deus via desta maneira. Era um ramo que tinha brotado na terra seca. A raiz estava lá e estava só aquela pontinha do ramo. Para Deus, Deus estava vendo que seria a videira verdadeira, mas para nós não tinha valor algum. Não tinha valor algum. Ele era desprezado, porque ele não tinha parecer nem formosura. Quando nós olhávamos para ele, não víamos nada para nos atrair, beleza alguma havia nele para que o desejássemos. Mas ele foi ferido, foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizeram
fizemos dele caso algum. Mas sabe o que aconteceu? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o rejeitamos, porque ele era aflito, era ferido de Deus e oprimido. Mas ele, aleluia, não abriu a sua boca. E o castigo, o que hoje nos dá a paz, ele foi castigado, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você pode dizer assim: eu sou sarado, eu sou curado pelas feridas de Jesus. Desta maneira, e ali estava ele pregando o evangelho, fazendo bem, curando, e as multidões iam atrás dele, porque as multidões queriam ser alimentadas pelos pães e os peixes. A multidão queria cura, a multidão queria ver os milagres, queria receber os milagres. Que nós não sejamos como a multidão que procura só os milagres, só as mãos do Senhor. Procure o coração de Deus, aquilo que bate o coração dele. Será que nós podemos reclinar? O Senhor pode reclinar a cabeça no nosso ombro e nós ouvirmos também a batida do coração dele, e ele dizer: vai naquele lugar fazer a obra, e ele nos indicar aquilo que ele quer. Nós precisamos ser amigos de Deus, aleluia. Não ir simplesmente com a multidão, mas estar prostrado aos pés daquele que pode todas as coisas. Os milagres aconteciam, e ali estava. Foram 3 anos de ministério público do Senhor Jesus, milagres operando, mas a inveja, o ciúme, a inveja dos principais, dos sacerdotes e aqueles que o odiavam, porque ele fazia o bem. Porque é assim mesmo, irmãos, quando nós estamos na posição, na presença do Senhor, o inimigo sempre usa alguém, mas nós precisamos ficar firmes, assim como o Senhor Jesus. Ele não vacilou em momento algum, aleluia, mas ele foi ali como ovelha muda, mas ele estava diante do Pai, a todo momento ele estava diante do Pai, e ele não deixou de fazer o bem. Mas nós vamos caminhando por causa do horário, e nos lembra, depois de tantos milagres, depois de tantas maravilhas, depois que ele formou o seu colegiado, ele estava sabendo que era o final. E um dia ele chama seus discípulos, João capítulo 13, e ali começa lavar os pés daquele discípulo, dando a lição da humildade. E depois ele começa a dar as últimas instruções para seus discípulos. E ele começa a dizer para os discípulos que ele ia até o Calvário, que ele ia até a morte. Não queriam aceitar, mas essa seria a realidade, porque ele sabia do propósito do Pai. Ele sabia que foi para isso que ele veio. Ele precisava nos salvar. Ele sabia que nós estávamos irremediavelmente perdidos, e ele não podia negar esse bem para a humanidade. Deus olhou para a terra e não viu justo sequer, mas ali estava o Cordeiro Santo, aquele que não tinha pecado, e Deus o fez pecado por nós, aleluia. Ali estava o Cordeiro de Deus. Ele veio, ele se entregou, ele sabia que era um momento difícil, mas era necessário passar por aquele momento. E quando ele deu aquelas instruções para os discípulos e mandou que preparasse a ceia, aquela última ceia, que fosse ver o homem que tinha o Senhor
última vez. Muitas vezes acontece isso. É por isso que nós não devemos deixar de ter a comunhão. E ali estava Jesus. Era a última cena e disse: olha, eu não vou beber mais deste vinho até que eu beba de novo no reino do meu Pai. E naquela noite ali estava o traidor, aquele que o venderia por 30 moedas de prata. Olha, deixa eu lhe dar um conselho: não troque Jesus por nada. Não troque a salvação que Jesus lhe deu por coisas banais, porque depois é só amargura, é só arrependimento. Judas fez isso. Judas deu Jesus por 30 moedas de prata. Ele deu um sinal para aqueles homens e ele pegou aquelas moedas, mas para nada serviu, porque depois ele foi lá entregar, açoitou aquelas moedas no templo e ele disse: eu traí o sangue inocente. E ele foi se enforcar. E é isso que Satanás quer para aqueles que desistem, para aqueles que negam o Senhor Jesus, quer morrendo, quer sofrendo ou chorando. Vamos levantar a bandeira como um nome poderoso que está sobre todo nome. Aleluia! Não importa qual sofrimento ele passa conosco. Aleluia! E ali estava Jesus dando aquelas instruções, mas quando terminou, ele não foi procurar um lugar para dormir. Ele foi, podia ser tarde da noite, mas ele foi para o Getsemane orar. E ali ele foi com seus discípulos, aqueles mais íntimos. Pedro, Tiago e João estavam com eles. E ali naquele horto, no Getsemane, ele começou a orar. Ele orava ao Pai intensamente. É assim que Lucas ele descreve. E quando ele estava orando, ele foi ver os discípulos que estavam dormindo e disse: nem um pouco vocês podem velar comigo, nem uma hora. Olha, irmãos, muitas vezes nós queremos correr da presença de Deus, sair do culto porque acha que o horário está avançado. Queremos muitas vezes levantar da oração porque achamos que o tempo é curto e temos algo a fazer. Mas nós não devemos nos apressar em sair da presença do Todo-Poderoso. Nós precisamos estar, porque é assim que vem as revelações profundas. É assim que a comunhão se estreita mais. E Jesus estava no Getsemane. O Getsemane era o lugar de prensar olivas, azeitonas. Era o lugar onde se extraía o azeite. E era aquele lugar de dor. Era o lugar onde as lágrimas rolavam sem alguém ver. Os discípulos dormiam, mas Jesus começou a sentir a agonia da cruz. A agonia da cruz, daquele momento. E ele orou ao Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for, todavia seja feita a tua vontade. Ele não estava pedindo para desistir da cruz. Ele estava pedindo porque ele já estava começando a sentir a separação de Deus, porque os pecados da humanidade estavam sobre ele, o meu e o seu pecado. E ali ele começou a sentir a dor, a distância do Pai. E ali naquele momento ele orou intensamente. Ele orava e os discípulos dormiam. Mas aconteceu um fenômeno ali que acontece com o ser humano. Quando o ser humano passa por um momento de muita angústia, de muita dor, acontece, é raro, mas acontece a hematidose. É algo tão raro que nós nem ouvimos falar. Mas hematidose é quando as glândulas capilares e as sudoríparas, elas se rompem, e aí o suor começa a sair com sangue. E ali Jesus começou a suar gotas de sangue que escorriam até o chão. Ele começou desde ali a dor do sofrimento por nossa causa. E quando ele orava, cada vez ele orava mais, mas a palavra diz que veio um anjo e consolou ele naquele momento. Aleluia! No momento de dor, no momento de sofrimento, no momento das lágrimas rolarem, lembre que o Senhor não te abandona. Ele está com
principais para prendê-lo. E naquele momento Judas, que o traía, ele deu sinal: aquele a quem eu beijar. E beijou o Senhor. E dali prenderam Jesus. Mas prenderam e ele se deixou levar, porque ele já tinha dito: ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Aleluia! Ele mesmo resolveu levar a cruz. Ele mesmo contemplou a cidade de Candeias, contemplou Simões Filho, contemplou a Bahia, o Brasil, o mundo, as nações da terra. E ele disse: Pai, eu me entrego por eles. Aleluia! Para que nós não pereçamos. O Senhor nos ama. É por isso que João, ele foi inspirado por Deus, e ele disse que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, tão inexplicável, que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, meu amigo, minha amiga, que ainda não aceitou Jesus, foi por você que ele morreu. Foi para ele desceu as partes mais baixas, para você não ir, para eu não ir lá ao inferno. E ele nos deu, nos garantiu o céu. Aleluia! Ele foi preso, foi perante Caifás, perante Pilatos, mas ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Preferiram um ladrão, um salteador, preferiram soltar Barrabás e prender o Senhor Jesus. Mas todas as acusações que faziam contra ele e perguntavam a ele, e ele não respondia nada. Simplesmente ele deixou tudo, porque ele sabia que era necessário passar pela cruz. Mas logo, logo ia raiar o dia da ressurreição, e havia um novo dia. Logo virá um novo dia. Depois da lágrima vem o sorriso. Aleluia! Derrama, chore, Ele está preparando para cada dia de lágrima, para cada dia de sofrimento. Ele está preparando um dia para você sorrir. Ele está preparando a vitória, e você vai cantar, você vai exaltar o nome do Senhor. Jesus estava passando por aquele momento, mas era necessário. E quando ele foi entregue, ele foi condenado, foi entregue aos soldados romanos, e aqueles soldados o chicoteavam com aqueles chicotes terríveis, aquelas tiras de couro que na sua ponta tinha uma bola de ferro, e ali cravavam nas carnes de Jesus e rompia, porque já tinham tirado suas vestes, e as carnes dele eram rompidas por nossa causa. Embora ele machucado, embora ele açoitado, ainda deram a cruz para ele carregar. Ele carregou a cruz, aleluia, ele levou a própria cruz. E quando ele chegou, ainda foi cuspido na face. Aquele cuspe que os soldados romanos fizeram, o que eles fizeram com Jesus, eles cuspiram na face de Jesus. Não fazia parte da condenação. A condenação mandava que açoitasse, mandava que crucificasse, mas não mandava cuspir. Mas eles cuspiram como sinal de humilhação, humilhando Jesus. Ali eles estavam dizendo que eles eram superiores, que eles estavam acima, mas eles não sabiam, eles não queriam entender que Jesus era um filho de Deus. E é por isso que eles eram o Senhor voltar na nuvem com grande poder e glória. Aleluia! Verão aqueles que eles transpassaram. Aleluia! Jesus foi entregue por mim, por você. Jesus morreu na cruz, mas quando ele ia ao caminho do Calvário, aquele monte chamado Caveira, ali estava o Filho de Deus, porque todo condenado, ele levava a sua cruz. A cruz era ao extremo, era o sinal de maldição, era para um condenado terrível, era um símbolo de vergonha, de dor, de temor. E ali, quando se condenava alguém à morte de cruz, se colocava no pescoço uma placa com o nome do condenado e dizendo qual foi o crime que ele cometeu. Jesus não tinha cometido o crime. Então o que Pilatos fez? Pegou a placa e foi escrever: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não gostaram, os judeus não gostaram.
Coloque que foi ele que disse. Ele disse: o que escrevi. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E sabe o que aconteceu? Havia 3 idiomas principais na época. Era o hebraico, o latim e o grego. O hebraico era a língua que se falava na religião, nos judeus, além dos judeus. O latim era a língua que se falava na lei, no governo. E o grego era a língua da cultura. E todos esses idiomas estavam lá. Jesus, rei dos judeus, aleluia. Ali, Pilatos, sem saber, ele foi o escrivão de Deus, mesmo sem ele saber. Ele evangelizou dizendo que Jesus era rei. Em todas as nações você pode glorificar esse rei. Aleluia. Hoje é culto de missões. Jesus é rei em todos os 5 continentes. Jesus é rei em toda a terra. Chegava no momento da crucificação, se tirava aquela placa do pescoço e cravava na cruz. E ali estavam as 3 cruzes do Calvário. E a do meio estava o Filho de Deus. E a plaquinha lá em cima dizia: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não havia condenação. Não tinha nada de que acusarem. Simplesmente colocaram. Mas, irmãos, para aquele povo não entendia. Mas naquele momento a igreja já sabe que aqueles 2 ladrões começaram a ofender o Senhor Jesus com palavras. Mas um deles disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo. Aleluia. Você sabe o que aconteceu? Aquele ladrão foi quebrantado porque ele reconheceu. Não sabemos se ele conseguiu ler a placa, não sabemos o que ele ouviu, mas por certo ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele entendeu que Jesus era rei, que tinha um reino. Porque lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estava dizendo o quê? Que Jesus tinha um reino. E ali eles conseguiram. Ele conseguiu entrar neste reino e está lá. E um dia nós encontraremos com ele também na glória. Aleluia. Mas ai daqueles que rejeitaram o Senhor. E ali estava Jesus. Mas naquela cruz, naquele momento de crucificação, Jesus, o Filho de Deus, estava ali como espetáculo. Mas ele começou, ele falou: eu tenho sede. Antes, meus irmãos, imaginem, na quinta-feira que Jesus tinha bebido, a última bebida dele foi o vinho da ceia, na quinta noite. Ele já estava na tarde de terça-feira, ou de sexta-feira, e ele não tinha tomado líquido nenhum, sangrando, sendo espancado. Imagine carregando aquela cruz pesada. Antes disso, com 6 horas, quando estava ao meio-dia, ofereceram a ele uma esponja de vinagre. Ele não tinha pedido, mas ofereceram a ele. Mateus nos fala que quando deram a ele uma esponja de vinagre com mirra, ou outros dizem que é com fel, e dá no mesmo, porque ali haviam substâncias sedativas que faziam amortecer aquelas dores. E Jesus não quis tomar por nós. Ele carregou até o fim. Ele rejeitou aquele vinagre, aquela bebida, e ele preferiu sofrer. E quando ele sofreu, mas quando estava já chegando a hora dele entregar o Espírito ao Pai, ele falou 7 frases ali na cruz. Uma das frases que ele falou, a primeira das frases, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, nós precisamos desse coração perdoador. Nós precisamos ser iguais a Jesus. Ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, carregando a cruz, aleluia. E ele perdoou os seus algozes, os seus inimigos. Será que nós temos tido esse coração perdoador? Essa aqui é a pergunta desta
nesta noite. Nós precisamos fazer igual a Jesus. As pessoas que nos ofendem, vamos liberar perdão no nome de Jesus. Aleluia. Mesmo ali na cruz, em todo o sofrimento, o Senhor pediu perdão por aqueles inimigos. Ali também, quando ele viu a sua mãe, e ele sabia que a responsabilidade da sua mãe estava sobre ele, porque o seu pai já tinha partido para a eternidade. Ele pede a João para que João tomasse conta da mãe dele e disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, João recebeu Maria em casa e cuidou de Maria até o final. Olha que amor! Mesmo ele morrendo por nossos pecados, ele não esqueceu da sua mãe. Isso nos faz lembrar a profecia lá em Lucas, quando Simeão tomou aquela criança, quando Jesus era recém-nascido, que foi ser apresentado no templo, e Simeão começou a profetizar sobre aquela criança, e ele olhou para Maria e disse: olha, uma espada vai transpassar o teu coração. Ele foi profetizado a dor que aquela mãe sofreria, e aquela mãe estava ali sofrendo, mas tinha certeza que seu filho não era um qualquer, era o filho de Deus, era o filho de Deus, e que em breve todo olho verá, toda língua de confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. E quando ele disse: tenho sede, aí começaram a dar a ele vinagre, mas ele rejeitou. Mas ele disse que tinha sede. Ele sabia que também você ia ter sede. Não é sede de uma água natural, mas é sede sim da verdade, é sede de justiça. E ele é um Deus trabalhador. Ele sabia que nós íamos precisar dele interceder por nós, dele ser o justo juiz. Foi aí que ele disse que tinha sede. Ele tinha sede também de ver as almas salvas e libertas pelo seu poder. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos a situação que nós passamos, como nós estamos vendo situação no nosso país, e nós oramos e pedimos: Jesus, entra com justiça, tenha misericórdia. E Jesus entende, porque ele disse: eu tenho sede, e a verdade era para ser esclarecida. Muitas vezes no ministério da igreja tem verdades para serem esclarecidas, mas Deus é Deus. Deus é Deus que conhece o íntimo profundo de cada um. Ai, e nada fica oculto aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia. Nada. O Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece os corações. Aleluia. Mas, irmãos, o pior momento para o Senhor Jesus daquela cruz foi quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento foi o pior para o Senhor Jesus, porque o Senhor, ele sentiu a separação total de Deus. Aquilo que acontece com alguém que não aceita Jesus, aquilo que acontece com alguém que não reconhece o sacrifício da cruz. Jesus sentiu a separação dele com o Pai, e ele clamou, porque ele estava carregando os nossos pecados, pesou sobre ele os nossos pecados, e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um momento difícil, podia não ser tantas horas, mas para ele era como se fosse a eternidade. Mas ele se separou do Pai para nos achegar a ele. Aleluia. Através daquele sofrimento, ele providenciou a nossa reconciliação com o Pai. Ele se tornou o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia. E naquele momento, ele foi aproximando o momento dele partir. E quando ele estava para partir, ele disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Quando ele diz está consumado,
Nós já cantamos aqui nesta noite. Aliás, vocês cantaram, eu não conhecia o hino. Cantaram aqui nesta noite, Tetelestai. Tetelestai é uma palavra no grego que diz: está pronto, está consumado, trabalho, missão cumprida. E ali, irmãos, essa palavra, ela era muito utilizada por pelo menos algumas classes de pessoas. Era de filho para pais, servos, os escravos, sacerdotes, os artistas usavam essa palavra Tetelestai. Quando o pai dava incumbência para o filho ia lá, fazia aquilo que o pai tinha ordenado e dizia: Abba, Tetelestai. Estava dizendo: tudo pronto, cumpri o que mandaste. E quando se comprava um imóvel, alguma coisa, se requeria um documento, e aquele documento também, alguém quando quitava aquele documento, ia o carimbo em letras vermelhas dizendo Tetelestai, ou seja, está pago, a dívida está paga, não tem mais débito algum, você pode usufruir daquilo que você comprou. E quando Jesus falou no Calvário, está consumado, ele falou Tetelestai. Os espectadores que estavam ali entenderam, isso, ele está dizendo que está tudo pago, que está consumado, que está completa. Sabe o que ele estava dizendo para o Pai? Tetelestai, cumpri a missão, pronto, não há mais condenação, aleluia, aleluia. Ele estava dizendo: foi missão cumprida, venci, e o meu povo venceu. Agora eu levanto a igreja firme e poderosa, aleluia. E ali, naquele momento que ele disse Tetelestai, entenderam, aquele povo entendeu que realmente ele era o enviado de Deus. E quando ele disse assim, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele entregou o espírito ao Pai e morreu. Mas a terra reagiu, a terra tremeu. E a Bíblia diz que houve trevas, o sol escureceu. Desde a hora nona, aleluia, até a tarde, desde a hora sexta, a hora nona, de meio-dia a 3 da tarde, o sol se recolheu, a terra deu sinais de que ali era o Filho de Deus. Houve um terremoto naquele momento que Jesus entregou o Espírito, e a Bíblia diz que os sepulcros se abriram e muitos santos foram vistos na cidade. Eles saíram do seu túmulo. Deus tem poder de te ressuscitar. Deus tem poder. Do nada ele traz vida para aquele a quem você intercede. Aleluia. Ele faz aquilo que parece impossível, mesmo na sua morte. Aleluia. E ali reconheceram que realmente era o Filho de Deus. E eles tanto reconheceram como lembraram, porque José de Arimateia pediu um corpo, e o corpo do Senhor foi sepultado. Mas eles foram ao governador e pediu: coloca guardas à porta do sepulcro, porque ele disse que com 3 dias ele ia ressuscitar. Parecendo que os soldados que estivessem guardando, eles estariam realmente guardando o sepulcro, e ele pediu a ressurreição. Mas quando completou os 3 dias, o anjo do Senhor removeu a pedra e Jesus ressuscitou. Aleluia. As mulheres que foram ao sepulcro, elas foram procurar, e a mensagem foi essa: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Ele está vivo, ele vive para sempre, aleluia. Ele levou sobre si a nossa culpa. Gálatas capítulo 3 diz que ele se fez maldição por nós naquela cruz do Calvário, porque está escrito que é maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por mim e por você. Jesus se entregou por mim e por você. Isso foi por amor. Aleluia. E a palavra diz que ele nos reconciliou com o Pai e nos fez ministros da reconciliação. Então, além dele nos reconciliar, ainda nos deu esse direito de levar a palavra e de trazer outros para serem salvos e libertos pelo poder do Senhor. Deus é grande, nosso Deus é poderoso.
missionário, mas o tempo não dá para contar. Mas é tão gratificante de nós vermos vidas na sarjeta, no pecado, e Deus fazer uma libertação, irmãos. É tremendo como nosso Deus faz. E esse Jesus que vive e que muitos não sabem, muitos não entendem. Um determinado dia, quando eu fui daqui de Candeias, a segunda vez que eu fui para o campo missionário, para outro campo, na congregação de Caldeirão do Mulato, eu cheguei lá, aquela congregação estava fechada, só tinha 2 crentes. E Jesus me entregou aquela congregação. Era mais ou menos esse tamanho, essa largura, quase esse tamanho, um pouquinho menor. E ali, no púlpito, meu filho ficava no meio da igreja e o irmão, porque o segundo quase não ia, porque ele tinha por causa do trabalho. O outro ficava lá na porta. E ali eu disse: Jesus, o que é que eu faço? E Deus começou a trazer as pessoas. Começou a trazer para a glória do Senhor. Com 1 ano, a igreja de Simões Filho foi lá fazer uma festa. Já tinha todos os grupos cantando. Deus fez maravilhas. E ali eu trabalhando com novos na fé. E um dia eu estava ali fazendo discipulado. E quando eu estava dando aula, e era dia também de nós fazermos visita aos irmãos nas casas, pessoas idosas. E ali eu tinha um casal, tinha pessoas já de responsabilidade. Eu pedi que fossem, porque eu ia ficar na igreja com os novos da fé. E ali eu fiquei dando aula de discipulado. E aqueles irmãos estavam bem interessados, tinha bastante gente. Mas quando eu estava dando aula, já no meio da aula o Senhor falou comigo que encerrasse. Eu não entendi, mas eu disse: eu sou serva e eu preciso obedecer a voz do mestre. E ali eu obedeci o que o Senhor me ordenou. E ali eu disse: irmãos, nós vamos encerrar essa aula hoje e vamos retornar na próxima semana. A gente continua de onde parou. Os irmãos está cedo e ele estava dando 8h30 ainda. Mas ali eu disse: nós precisamos parar. Eu não ia explicar para eles. Eu sabia que era uma ordem do Senhor. Coloquei eles de pé e começamos a orar. Quando foi Jesus e eu orando e dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu estou obedecendo. E ali fomos fechar a igreja. Quando eu estava fechando a igreja, chegou um casal que tinha ido fazer a visita, que eu coloquei eles na frente para fazer a visita. Missionária, a gente veio aqui lhe buscar. Eu disse: o que está acontecendo? Estivemos ali na casa da irmã Erondina, que era uma irmã que tinha aceitado Jesus. Ela não tinha condições de ir para a igreja, então sempre fazia o culto lá. E a filha dela chamava Tereza. Terezinha. Ela, irmãos, essa mulher era oprimida por um espírito maligno. Ela acordava cedo, ela estava batendo na porta do bar para beber. Dormia bêbada e acordava, era o dia todo. Ela já tinha aquele cheiro horrível. E ali, os irmãos chegaram e disseram assim: a filha da irmã, o demônio pegou ela e ela está lá querendo correr e o pessoal está lá segurando ela. E a gente veio chamar a irmã, porque a gente já orou e não adianta nada. E eu disse: Jesus, irmãos, a gente se vê assim, é pequenininho, mas eu disse: há um Deus na minha vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder habita em mim, habita em você. E nós precisamos fazer a obra do Pai. E ali naquele momento eu fui, clamando, não ia dizer nada para os irmãos que estavam ali comigo, mostrar porque eu estava sendo líder e ali confiando no Senhor. E quando cheguei lá, a mulher estava com o cabelo das maiores alturas e estava fazendo força para se soltar daquelas mãos e sair correndo, porque era um espírito maligno que queria fazer ela correr desesperada. Mas naquela hora, irmãos, nós usamos a autoridade que é no nome de Jesus, porque Ele faz, aleluia, porque Ele, sabe por que Ele faz? Porque Ele está vivo. O morto não faz isso, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou. E naquele momento que nós utilizamos a autoridade que é no nome de Jesus, aquela mulher foi liberta pelo poder do Senhor. Até o tempo que eu saí de lá, ela nunca mais voltou a beber. Deus fez uma obra linda na vida daquela mulher. E eu disse: sabe o que é isso? É o poder do Jesus que mataram, mas Ele ressuscitou. E lá no livro de Apocalipse, Ele disse, lá
sempre. Eu não tenho, mas eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves das mãos, ele tem todo o poder. Há algum problema na sua vida, alguma situação que parece não ter jeito, Jesus tem jeito. Jesus tem as palavras de vida, ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou dos mortos com todo o poder que foi dado nos céus e na terra, e subiu ao Pai, está lá à destra do Pai. Mas ele disse: eu vou, mas voltarei para vós. E ali em Mateus ele disse, antes mesmo dele partir para o Pai, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a ordem do Senhor, fazermos discípulos, porque nós não estamos pregando Jesus morto, pregamos Jesus, que o poder de Deus ressuscitou, que veio, que cumpriu aquilo que o Pai ordenara e está vivo, contemplando esta igreja neste momento. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Nós já estamos encerrando, aleluia. Sabemos que o horário já está avançado, mas eu gostaria de cantar com a igreja. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Quem das cantoras sabe? Pega o microfone aqui, canta aqui com a gente. Você cante agora adorando ao Senhor, porque é na presença dele, aleluia. Diga assim: o véu que separava, porque quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Aquele véu do templo pesado estava ali como sinal de que o caminho foi aberto para o Pai. O caminho, nós não temos tempo por causa do horário, mas tínhamos muita referência bíblica aqui no livro de Hebreus, que fala sobre esse caminho que foi aberto para o Pai. E nós temos acesso a Ele através disso, através da sua carne que foi rasgada por nós, aleluia. Então nós podemos glorificar, nós podemos festejar, porque não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos comprados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como do Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Mudo Imaculado, aleluia. Vamos cantar? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só paixão, dia O véu que separava não separa mais. o véu que separava não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha, cada dia brilha mais. Só
participação com as palavras do apóstolo Paulo, o qual disse: aquele que ele mesmo, seu filho, poupou, ele nos amou, como não nos dará com ele todas as coisas? Ele tem coisas grandes para revelar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Dá uma salva de palmas para aquele que morreu e ressuscitou com glória, aleluia.